Ok, quero convidar agora vocês a abrirem comigo a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, e hoje nós vamos terminar o capítulo 4 de 1 Pedro. Aqueles que nos visitam, nós estamos aos domingos estudando essa carta de 1 Pedro, começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e agora estamos chegando no final do capítulo 4, Deus quiser, domingo que vem estaremos indo para o capítulo 5. Então, abra aí, nós vamos ver hoje os versículos de 12 a 19. Agora nós vamos ler apenas o versículo 12 e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar por cada um desses versículos até o final aqui do capítulo 4. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Temos o privilégio de termos a Tua palavra nas nossas mãos. A Tua palavra é o direcionamento que as nossas almas precisam. A Tua palavra é vida para nós, é o encorajamento, é a esperança que nós tanto precisamos. Portanto, usa hoje, Senhor, a Tua palavra mais uma vez para falar conosco. Assim como o Senhor tem feito pela Tua bondade tantas vezes. Fala conosco hoje mais uma vez. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Em vários lugares das Escrituras, nós vamos encontrar que há um custo em seguir a Jesus. Viver para Jesus pode ser perigoso, pode ser arriscado, há sempre um custo a ser pago. Há uma cruz para ser tomada, e como eu já expliquei aqui em outras ocasiões, tomar a cruz era caminhar para a morte. Qualquer um que pegasse uma cruz, colocasse sobre os seus ombros e saísse pela cidade, escoltado por soldados, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ele estava pegando um caminho de ida apenas. Ele estava rumando na direção da morte. O Senhor estava indo para uma cruz. E Ele nos convidou a caminhar com Ele na direção de uma cruz. Seguir a Jesus vai implicar que muitas vezes nós vamos precisar perder algumas coisas. Coisas que nós vamos ter que deixar para trás. Há coisas que serão tomadas de nós, simplesmente porque seguimos a Jesus. Seguir Jesus em muitas ocasiões vai implicar inclusive em perseguição. Às vezes uma perseguição mais velada, envolvendo apenas insultos, às vezes uma perseguição realmente mais terrível, uma perseguição física, como muitos dos nossos irmãos enfrentam mundo afora, perdendo inclusive suas próprias vidas. Mas Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, ele tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para morrer por mim, se necessário for. Ele nunca nos escondeu essa realidade. Ele sempre foi bem claro conosco sobre o que implica seguir a Jesus. Há um custo, então, no discipulado. Jesus, ele não quer só fãs. Ele não quer gente que admira ele de longe, que acha interessante, que pega ali um pouquinho do que ele está dizendo, assim, isso aqui me interessou, vou ficar para mim, o resto eu vou ver. Não. Jesus quer discípulos. Ele quer gente que esteja andando com ele, buscando se tornar semelhante a ele, parecido com ele, uma cópia dele. Então Jesus, ele nos chama para sermos esses discípulos, ele nos diz, há um custo para o discipulado. O sofrimento vai chegar, dores vão bater na nossa porta, perseguição vai chegar. E a grande questão é como é que nós lidamos com tudo isso. E aqui no texto que nós temos, nós vamos encontrar pelo menos 3 atitudes que o Senhor espera que nós tenhamos nesse processo do discipulado, ao longo desse caminho de seguir a Jesus. E a primeira atitude que ele nos apresenta aqui está aí no versículo 12. Quando ele diz, amados, não se surpreendam. Primeira atitude, não se surpreenda. Não se surpreenda. Não se surpreender com o quê? Ele vai falar aí, com o fogo que surge entre vocês para os provar. Eu vou já explicar isso daqui, tá? Mas por que nós podemos ficar surpresos? Por um lado, porque talvez nós não esperávamos. Algumas pessoas têm sido evangelizados na base
daquela mensagem: venha a Jesus, né, e pare de sofrer. Venha para Jesus e todos os problemas vão se resolver. É o evangelismo tabajara, né, do seu Creyson, não sei aí quantos pegaram, né? Seus problemas se acabaram-se, né? Não sei se é do tempo de vocês, não. Tá? Mas muita gente está dizendo exatamente isso, né? Venha para Jesus e pare de sofrer e deixe isso para trás. Então, quando o sofrimento chega na porta, você pode se surpreender porque você não esperava por aquilo. Você imaginava: agora eu estou andando com Jesus, só vai ser bênção, né? Agora só é vitória. Agora é só vitória. Tem até uma música assim, né? Agora só vai ser coisa maravilhosa, coisa boa, vai tudo dar certo, meu casamento, minhas empresas. Então, não tem nem empresa, né, para dar certo. Mas, enfim, a gente tem essa falsa ideia. E aí, quando o sofrimento bate na porta, quando as coisas ficam difíceis, aí a gente fica surpreso. Por que isso está acontecendo? Eu não esperava que isso acontecesse. Eu já falei aqui para os irmãos, há algum tempo atrás, uma pessoa contou para mim que estava lá na igreja dessa pessoa e, numa reunião de oração, um homem se levantou e disse: Senhor, eu estou quase desistindo de te seguir. Está muito difícil. Se o Senhor não fizer alguma coisa, olha o tipo de ameaça com Deus, né? Essa pessoa não entendeu. Ela estava surpresa. Ela tinha aqui uma expectativa errada acerca do que era seguir Jesus. Dei um passo na direção de Jesus e as coisas agora estão difíceis? Como assim? E agora tem sofrimento? Como assim? Senhor, eu estou quase me arrependendo, hein? Olha lá, se o Senhor não consertar logo isso daí, eu vou sair. Imagina Jesus ouvindo isso. Ai meu eu. Ai, né? Não tem outro Deus para ele, né? Ai meu eu, e agora? Né? Tenho que dar um jeito. Irmãos, então, às vezes nós podemos ser surpresos porque não esperávamos, às vezes podemos ser surpresos porque tínhamos expectativas erradas, expectativas diferentes daquilo que a palavra de Deus, ela sempre deixou muito claro para nós. Às vezes nós simplesmente não conhecíamos a palavra de Deus. Então, Pedro vai dizer aqui para nós que não é estranho, você não deve achar incomum, estranho passar por sofrimentos por causa de Jesus. Dá uma olhadinha aí comigo ainda no verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Isso não é estranho, isso é normal, isso é o esperado. Você vai andar atrás de Jesus, ele já deixou muito claro para você. Tá? O caminho é difícil, a porta é estreita. Há riscos. Ele disse que você tem que estar pronto para deixar seu pai, sua mãe, sua família, sua própria vida perder, se necessário for. Pronto para perder todas as coisas que você tiver, se necessário for. Então o Senhor deixou claro desde o começo. Por isso, nós não podemos nos surpreender quando as consequências vêm de seguirmos a Jesus. Quando o sofrimento bate na nossa porta por estarmos seguindo a Jesus. O próprio Senhor Jesus disse também lá em Mateus capítulo 5, deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Olha o que ele diz no verso 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O que ele está dizendo para nós? Esperem por estas coisas. Foi isso que aconteceu com os profetas antes de vocês. Sabe, o povo de Deus que veio antes de vocês, depois dá uma lida lá em Hebreus capítulo 11, vê lá a galeria dos heróis da fé. Olha o que aconteceram com aqueles homens. Vai dizer, alguns foram cerrados no meio, outros foram decapitados, presos e toda sorte de sofrimentos por causa de Deus. Ele diz, vocês estão nas mesmas pisadas, nas mesmas pegadas desses homens. Então não se surpreenda.
Não é algo estranho que vocês estejam passando por algum sofrimento por causa de Jesus. Agora, esse sofrimento que vem sobre nós, ele não vem para nos destruir eternamente. Ele não vem como um juízo de Deus sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus. Ele não vem como um julgamento de um Deus que está irado contra o seu povo. Não é isso. Olha de novo comigo no verso 12. Amados, capítulo 4 de 1 Pedro, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. A linguagem de Pedro aqui é uma linguagem de purificação. Sabe, o ourives, aquele cara que cuidava do ouro, né? Todo o processo de purificação do ouro, para usar o ouro ali, deixar o ouro puro para usar em joias ou em moedas ou em alguma coisa assim. O que ele fazia? Ele colocava o ouro no fogo e derretia o ouro. Por quê? O ponto de fusão do ouro, ele é mais alto do que das outras coisas. Então, quando você queima, começa a queimar, acender o fogo ali bem alto, tudo que é impureza do ouro vai queimar primeiro, antes do ouro começar a derreter. Porque o ponto de fusão do ouro é mais alto, então ele demora mais. Então, nesse processo, tudo que é impureza ia sendo queimado, ia sendo tirado. Até que no final, só sobrava o ouro puro. Aí ele começava a derreter. Mas ali já era o ouro puro. Da mesma forma, é a linguagem que Pedro usa aqui. Em outras palavras, Deus usa esse sofrimento sobre a nossa vida. Ele usa, inclusive, aqueles que desejam fazer o mal a nós, os ímpios. Ele usa isso como se fosse a sua fornalha, para ir nos moldando, para ir nos purificando, nos limpando de tudo que nós precisamos deixar para trás, de tudo que nós precisamos nos desfazer, até que estejamos no ponto certo, para vivermos com Ele para sempre. Então Deus, Ele usa como instrumento nas suas mãos, mesmo essas provações, insultos, perseguição até, para nos transformar e nos fazer mais parecidos com Jesus. É o que Paulo já tinha dito, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas lá incluem o quê? Sofrimentos, perseguição, porque logo em seguida ele vai dizer que nem morte, nem perigo, nem espada, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus. Essas coisas, elas vão aparecer no nosso caminho, mas não são para nos separar. É o processo purificador de Deus, é a fornalha do Senhor para nos deixar mais parecidos com Jesus. Isso é muitas vezes importante, irmãos. Quantos de nós não teríamos dado um passo na direção do Senhor, não fossem os sofrimentos que vieram sobre nós? Não fosse realmente o fogo da provação. Quantos de nós não teríamos deixado para trás pecados, não fosse a mão disciplinadora do Senhor pesando sobre as nossas vidas para nos colocar no caminho certo, no lugar certo. Esse processo de purificação também, ele nos leva a sermos testemunhas para esse mundo. Deixa eu dizer uma coisa, o ouro que chama a atenção não é o ouro todo sujo, todo cheio de impurezas, não é esse, é o ouro puro, é o ouro brilhante. Da mesma forma, irmãos, o mundo, ele não tende a ficar espantado, admirado com os cristãos, quando ele vê, por exemplo, os cristãos passeando, né, indo fazer algum aniversário, uma festa bonita, ou enfim, ir para a praia. Não é isso que chama a atenção do mundo. Sabe o que chama a atenção do mundo? É quando as provações vêm sobre nós e nós continuamos perseverando no meio das provações. E o mundo olha para isso e diz: como é que eles conseguem? Eles veem o nosso amor e eles veem que para nós, o Senhor, Ele é mais valioso do que tudo que a gente pode estar perdendo aqui. Ele é mais valioso. É isso que chama a atenção do mundo. Então, por isso, Deus, Ele usa muitas vezes essa fornalha para purificar o seu povo.
Que fogo é esse? Que fornalha é essa? No capítulo 4 de 1 Pedro, verso 13, ele fala: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, esse fogo, essa provação, aqui ele chama de sofrimentos, ok? No versículo 14, ele vai dizer: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Então, esse fogo, essa provação, aqui no verso 14, ele chama de insultos. Então, são aquelas coisas que nós sofremos, são aquelas coisas ruins que acontecem a nós, exatamente por seguirmos a Jesus, por causa do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, insultos, sofrimentos, são parte da nossa união com Jesus. São parte das consequências dessa nossa união, desse nosso discipulado, de seguirmos a Jesus e andarmos com Ele agora. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui bem bobinho para você, tá? Eu acho que todo mundo já viu essa cena. A mãe pega um cinturão para disciplinar a criança corre para cima de alguém, e a mãe ali já no desespero de dar aquela cintada, né? Nem vê. Aí o cinturão pega na criança, mas pega também quem estava segurando a criança, né? Já aconteceu com você? O menino vai apanhar, vem para cima, e você para cá não, né? Para lá, porque senão o cinturão vai pegar em mim também. Pronto. Como é que Jesus foi tratado? Jesus foi insultado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi caluniado, chamaram Jesus de Beuzebu, Jesus foi, por fim, açoitado, Jesus foi torturado, e por fim ele foi para uma cruz e foi morto, assassinado. Só que agora eu estou unido com Jesus. E trataram Jesus assim. E você acha que esse sofrimento vai pegar só nele e não em mim, que agora eu estou junto com ele? Ele disse: se trataram assim o dono da casa, o que vocês acham que vão fazer com seus servos? Então, porque nós estamos andando com Ele, estamos juntos com Ele, estamos do lado dEle, esses insultos que vêm sobre Jesus pegam em nós também. Essa perseguição que vem sobre Jesus vai pegar em nós também. É consequência de estarmos comprometidos com Ele. Esse compromisso com Cristo atrai o mesmo tipo de tratamento que Ele recebeu. Vai atrair para nós também. É por isso que ele diz aí, no verso 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Vocês estão andando com Ele, então vocês vão participar também, em alguma medida, dos sofrimentos dEle. A grande pergunta é: você quer andar com Jesus? Você quer viver para Ele? Eu não tenho uma mensagem diferente para te dar. Eu não estou aqui para enganar você, para dizer para você: olha, vai ser tudo fácil agora daí para frente, hein? Só vitória agora. Vai ser só bênção na sua vida, né? Só conquista. Não. Há uma dose de sofrimento preparado para aqueles que andam com Jesus, que querem andar com Ele. Há um custo no discipulado. A pergunta é: você realmente quer andar com Jesus? Sabe, a gente precisa deixar isso muito claro, irmãos, para evitar problemas depois, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas começam a andar, seguir Jesus sem calcular o preço. Lá em Lucas 14, ele chama exatamente as pessoas a calcularem um preço. Ele vai dizer assim, ó, quem é o construtor que vai construir uma torre e não senta primeiro para saber se ele vai ter condições de construir aquela torre? Para ele não passar vergonha depois. E Jesus está falando para a multidão. Ele estava falando para aquela multidão: vocês querem andar após mim? Vocês querem ser meus discípulos? Então senta e calcula. Olha aí se vocês realmente estão prontos para sofrer pelo meu nome. Porque senão, quando o sofrimento chegar, você vai envergonhar o nome do Senhor. Porque você vai dar as costas para Ele. Porque você vai fugir. Porque você vai negociar os valores e os princípios do Senhor. Então a pergunta é: você quer andar com Jesus? Calcule o preço. E o preço é: você está pronto para morrer por causa de Jesus? É isso que Ele chama a gente a fazer. É esse tipo de compromisso que Ele espera de nós. E tudo isso, na verdade, meus irmãos, já estava dito nas Escrituras, até no próprio Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Nós já encontrávamos palavras que apontavam para isso.
Por exemplo, dá uma olhadinha aqui no capítulo 4 ainda, no versos 17 e 18. Olha aí o que diz. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Primeira parte aqui do verso 17. Os teólogos têm entendido que aqui é uma alusão tanto a Ezequiel capítulo 9, quanto também a Malaquias capítulo 3, certo? Verso 17 ele diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. A igreja, o povo de Deus, é chamado agora de a casa de Deus. No Antigo Testamento a casa de Deus era o templo, tá? Nós agora somos esse templo. Nós somos as pedras vivas da construção onde Deus habita. Paulo vai falar isso em Efésios, por exemplo. Então, Ezequiel, capítulo 9, se a gente fosse ler aqui, deixa eu até abrir lá, só para pegar aqui uns versículos para vocês. Ezequiel, capítulo 9. A partir do verso 4, ele diz: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Aqui, comecem pelo meu santuário, comecem pela casa de Deus. A mesma coisa que Pedro está dizendo aqui. Haveria um juízo que viria sobre Israel, sobre o povo de Deus. E esse juízo começaria pela casa de Deus, e todos aqueles em impiedade, que estavam contrários à vontade de Deus, eles receberiam esse juízo. Ele fala que, a minha versão diz, e começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. A palavra aqui, autoridade, é os anciãos, os presbíteros. É muito interessante que no capítulo 5 de 1 Pedro, assim que a gente acaba aqui o capítulo 4, ele já começa com uma palavra aos presbíteros, né? Aos pastores. Mas enfim, então aqui, Ezequiel, Pedro tem em mente, ele já tinha falado, haveria um julgamento, e esse julgamento começaria pela casa de Deus. Os ímpios seriam destruídos, mas aqueles que tinham um sinal, né, que eram aqueles que ficavam angustiados ao ver toda aquela impiedade, aquela injustiça, aquelas coisas contrárias à vontade de Deus, esses não seriam tocados. Então alguns entendem que Pedro, ele junta aqui essa visão de Ezequiel, ímpios punidos, justos preservados, e o julgamento começando pela casa de Deus, e ele junta isso com Malaquias capítulo 3. Uma olhadinha comigo aqui, Malaquias capítulo 3. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3, versos de 1 a 5. Olha aí. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Olha o templo, a casa de Deus. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, olha o fogo aqui, e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que
juram falsamente contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo aqui? Mais uma vez a figura é, o Senhor virá e ele começará o seu julgamento pelo templo, pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Porém, esse julgamento dentro do templo, dentro do povo, é um julgamento de purificação. Ele fala, é como o ourive senta para purificar os metais. É como o lavandeiro que senta lá com o sabão para limpar e deixar tudo branquinho, tudo limpinho. Então ele vai começar a purificar o povo de Deus, para que esse povo de Deus faça um serviço agradável ao Senhor. E depois ele vai para os de fora. E os de fora, esse julgamento é um julgamento de juízo. Por isso que ele fala aí no finalzinho, no capítulo 5, virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, etc, etc, etc. Então essas duas figuras, elas são juntadas aqui por Pedro. E Pedro disse, irmãos, volta lá para 1 Pedro, capítulo 4. Olha lá, o verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Eu já expliquei para vocês, desde que Cristo veio na sua primeira vinda, e ele morreu por nós, e ele ressuscitou, ali tiveram início o período que a gente chama de os últimos dias, tá? Então ali começou o tempo do fim. Então começou agora esse processo de julgamento. E ele diz, Deus está trazendo o primeiro julgamento pelo seu povo. Primeiro ele está trazendo essa purificação ao seu povo. E todos esses sofrimentos, perseguições e todas essas coisas que nós passamos por causa do nome de Jesus, é Deus trabalhando no nosso meio para nos purificar, para nos deixar do jeito que será agradável a Ele. As nossas vidas agora serem conformadas à imagem do Seu Filho, para o louvor e glória dEle. Ele diz, quando Ele terminar de purificar, o que vem depois? O juízo contra aqueles que não obedecem a Deus. Olha o que Ele diz, verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se começou conosco, e conosco tem sofrimento, tem dificuldade, dói, né? Para o ouro poder ser derretido, dói na nossa vida. Ele diz, vocês podem imaginar o que vai ser com aqueles que não obedecem a Deus? Aqueles que não querem nada com Deus, que dão as costas para Deus. Isso é uma palavra de perseverança. Continua firme. Pode doer, pode ser desconfortável, mas você não tem ideia do que é estar do lado de lá. Do que é continuar vivendo como se Deus simplesmente não existisse. Continuar vivendo para você e não para Deus. Dá uma olhadinha comigo no verso 18. Ele diz, e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Aqui ele está usando, mais uma vez, uma citação do Antigo Testamento. Ele está citando Provérbios capítulo 10, Provérbios capítulo 11, verso 31, tá? Então ele está citando Provérbios. Só que aqui tem um detalhe interessante. Dá uma olhadinha comigo lá em Provérbios. Provérbios 11, 31. Diz assim, se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Está um pouquinho diferente, né, a citação? Aqui, na nossa versão, ela está traduzindo o texto hebraico, certo? Só que Pedro, ele está usando uma outra versão, que era uma tradução que existia nos seus dias, chamada de Septuaginta. Era uma versão, uma tradução do hebraico para o grego. Por quê? Porque ele estava escrevendo o Novo Testamento em grego. Então ele está citando o texto já direto da Bíblia grega que ele tinha, que era a Septuaginta. Então aqui tem essa ênfase, né? Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais os ímpios e pecadores. Né? Se o justo ele passa por essas aflições, mesmo ele buscando seguir ao Senhor e andar de acordo com a vontade do Senhor, quanto mais aqueles que não estão nem aí. Mas na Septuaginta,
nessa versão grega que Pedro usa, está exatamente do jeito que ele citou aqui. Se ao justo é difícil ser salvo, e aqui a ideia é, se o justo ele é salvo por meio de dificuldades. A ideia é, se o justo, no processo de salvação, ele passa por sofrimentos. A mesma ideia lá. Nessa terra, a gente passa por sofrimentos. Aí ele diz, que será do ímpio e do pecador? Que será daquele que não tem um compromisso com o Senhor? Que será? O juízo começa conosco, mas não é para nos destruir, é para nos purificar. Mas aqueles que estão vivendo como se Deus não existisse, aqueles que estão buscando fazer a vontade deles e não a vontade de Deus, haverá o dia então que o juízo vai chegar para eles. Irmãos, e Pedro só lança aqui a ideia. O que será? Se você parar para imaginar, eu não tenho nem palavras para descrever. E Pedro quer gerar em nós o seguinte: persevere, continue aguentando, continue firme aí. Não se surpreenda que o juízo, que esse fogo de purificação, que esse sofrimento, ele vem até você e bate na sua porta. Permanece firme, perseverando com o Senhor. 1 Coríntios 10, 13, não precisa abrir lá, se você quiser você ler depois, Paulo vai dizer que não há nenhuma tribulação que venha sobre nós, que nós não sejamos capazes de suportar. Porque junto com a tribulação, o Senhor envia também o escape. Então, irmãos, nós podemos continuar firmes com o Senhor. Mas, só um último detalhe aqui, dá uma olhada no verso 19. 1 Pedro 4, 19. Ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Nota, no meio do seu sofrimento, Deus não é pego de surpresa. Quando os ímpios se levantam contra nós, quando o sofrimento bate na nossa porta, o Deus soberano ainda está no controle de todas as coisas, segundo a vontade de Deus. E por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos descansar, porque sabemos que eles não poderão fazer, eles não poderão ir além do que o Deus soberano decidir. E no final, a vontade desse Deus soberano sempre será para o nosso próprio bem. Então, há aqui um custo para o discipulado, não se surpreenda. Segunda atitude que Pedro espera que nós tenhamos, e aqui eu vou ser um pouco mais rápido, é que ele espera que nós nos alegremos. Dá uma olhadinha comigo aí, no verso 13 novamente. Ele diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se, alegrem-se. E a pergunta para nós, ele está dizendo, vocês estão passando por sofrimentos por causa de Jesus, por causa do relacionamento de vocês com Jesus, alegre-se. E a pergunta para nós é, Pedro, eu não sei se eu entendi muito bem. Você quer que eu fique alegre com o sofrimento? Está doendo, está pesado. Você quer que eu me alegre? Como assim? Eu vou me alegrar por sofrer? É um convite a ser agora masoquista. É isso? Isso agora eu vou achar bom. Bate mais. Tá? Ai, corra boa, né? Igual aqueles filmes do 007, né? Pá! Aí ele diz assim, desse lado aqui, tá coçando, né? É desse jeito, Pedro, que é para a gente fazer? Não. Essa não é a ideia. Mas Pedro aqui, ele está corrigindo a expectativa. Quando ele começa com esse mas aí, ele tinha dito, não se surpreendam, mas alegrem-se. Ele está corrigindo a expectativa. Vocês estão surpresos que o sofrimento chegou? Não, não, não. Vocês devem esperar que ele chegue, tá? E agora que ele chegou, alegrem-se. Alegrar com o sofrimento. Não é alegrar com o sofrimento, irmãos. É alegrar com uma outra coisa aqui. Foi só um momentinho. Vai tirar aí, Mateus? Tá certo. Sem problema. Ok, vamos voltar para cá para o nosso texto, tá? Com que é que eu devo me alegrar? Volta lá para o verso 13. Olha o que ele diz. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo,
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha o que ele chama a gente a nos alegrar aqui. Ele nos leva a colocar os nossos olhos na glória que está vindo. Não é que eu olho para o sofrimento e eu fico alegre com o sofrimento, eu fico alegre com a glória que vai vir depois do sofrimento. Esse é o ponto de Pedro aqui, tá? Alegre-se. Por quê? Porque isso significa, se você está sofrendo por causa de Jesus, se você está sofrendo por causa do seu compromisso com Jesus, isso significa que você está no caminho certo. E sabe onde é que esse caminho vai dar? Na glória. Assim como você aguentou sofrimento aqui por causa de Jesus, sabe de uma coisa? Você vai estar lá na glória com Ele. Esse é o ponto. Aqueles que deram as costas para Jesus aqui por causa do sofrimento, preferiram o conforto aqui e não o sofrimento, esses vão ter uma surpresa lá na frente. Não tem glória. Mas aqueles que continuaram sofrendo por Jesus, vale a pena sofrer por Jesus, são esses mesmos que vão estar na glória no final com Jesus. É isso que Pedro ele está dizendo para nós aqui. Você pode se alegrar. Se você está sofrendo por causa de Jesus, tenho que enfatizar isso. Se alegre, porque a glória é para você. A glória é para você. Agora, ele vai dar mais algumas razões para a gente poder se alegrar aqui também. Dá uma olhadinha no verso 14, olha o que ele diz. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mais uma razão para a gente se alegrar, né? Felizes são vocês. Vamos entender isso daqui, tá? A gente já falou numa mensagem anterior, Pedro já falou sobre isso na carta, que os ímpios, eles vão ficar surpresos, porque eles olham para nós agora e nós não estamos mais participando com eles dos pecados deles. Antes a gente estava lá junto com eles, só que agora a gente não quer mais aquilo. O Senhor mudou a nossa vida. Então os ímpios vão olhar para nós e eles vão ficar espantados e eles vão começar a nos insultar. Você agora só quer ser o que não pode, né? Olha, vivia desse jeito, todo esculhambado, e agora acha que é melhor do que eu. Né? Nessas ideias que a gente escuta por aí? Pois é. Então, o que Pedro está falando agora aqui para nós é o seguinte: quando vocês forem insultados, se alegrem. Sabe por quê? Por que eu posso me alegrar? Vai de novo para o verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ser insultado por causa do seu compromisso com Jesus, por abandonar a vida de pecado, é motivo de alegria, porque é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus, ele está em você, operando na sua vida. Por quê? Primeiro, você só deu as costas para o seu pecado, porque esse Espírito, ele veio invadir o seu coração, e arrancou o coração de pedra, e colocou um coração agora que ama o Senhor. Você só consegue suportar esses sofrimentos e continuar agarrado com Jesus, e dizendo: eu quero Jesus, eu quero a vida que Jesus tem para mim, e não importa o que vem sobre mim, não importa o que aconteça comigo, eu vou continuar perseverando com Ele, agarrado pela sua graça. Você só consegue fazer isso porque o Espírito está operando dentro de você e continua te impulsionando a perseverar. Esse Espírito que ele chama o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele te faz enxergar pela uma ótica que você não tinha antes, que o homem natural não tem. Ele te faz enxergar a glória. E você vê que essa glória que está prometida, que está reservada para você, ela é muito maior, muito superior, muito mais valiosa do que tudo aqui. Então, você continua perseverando. Ele te faz provar. Ele te dá algum gostinho dessa glória que virá. É por isso que Pedro já disse na carta também, se não me engano, no capítulo 1, ele diz que nós estamos andando e sofrendo, mas estamos andando atrás daquele que nós não vimos, mas nós amamos. O que é que nos faz amá-lo? O Espírito. O Espírito vem, abre o nosso coração, faz a gente olhar para Jesus e entender: Ele me amou. Ele me amou. Faz a gente olhar
para Jesus, para a obra dele em nosso favor, e o nosso coração se encher, irmãos, de alegria, provando esse amor, provando essa graça. Isso é o Espírito operando em nós. O Espírito nos dá segurança. Quando tudo parece desabar sobre nós, o Espírito continua ali soprando nas nossas vidas e dizendo: confia, persevera, permanece. A estrada é difícil, mas o fim é certo, é garantido. A glória está garantida. Por isso a gente pode se alegrar. Porque o Espírito continua operando em nós. Se eu estou sofrendo por causa de Jesus e eu continuo firme, só tem uma explicação. Porque o Espírito continua alimentando meu coração da glória. E eu persevero, eu estou no caminho certo. Em último detalhe, irmãos, quando o sofrimento chega, se abate sobre nós, perseguição chega, insultos chegam, deixa eu dizer uma coisa para você, é muito fácil nós começarmos às vezes a questionar a Deus. E pensarmos, será que Deus não nos ama? Será que o Senhor me abandonou? É por isso que antes de trazer essa palavra dura aqui, a primeira coisa que Pedro fez, no versículo 12, foi dizer o quê? Amados, amados. Quando o sofrimento por causa de Jesus, ele chega na sua porta, não duvide do amor de Deus. Não questione o amor de Deus. Não ache que ele deixou de te amar. Sabe por quê? Quem é aquele que é o mais amado do Senhor? O seu filho, o unigênito, meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E não houve ninguém que tenha sofrido mais do que ele. E o Pai não deixou de amá-lo. O Pai continuou amando até o fim. Sofrimentos, perseguições não são evidência de que o Pai não nos ama. Muitas vezes são evidência do contrário. Hebreus vai dizer que se você fica no pecado, vivendo no pecado, se entregando ao pecado e não tem nenhuma consequência, acontece nada com você, parece que as coisas ficaram até melhores, então Deus não está tratando você como filho, Ele está tratando como bastardo. O pai que não se importa com o filho é porque ele não considera aquele como seu filho, como um bastardo. Vai lá, se acontecer qualquer coisa eu não estou nem aí, não é meu filho. Agora, ele diz que o pai, ele ama os seus filhos, e porque ele ama, ele disciplina, ele corrige, ele açoita o filho que ele ama, porque ele não vai deixar o seu filho se perder, se destruir completamente, ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para trazê-lo de volta, porque ele o ama. Então, às vezes, o sofrimento na nossa vida é a mão bondosa desse pai, disciplinando as nossas vidas para nos trazer de volta para o seu amor, para o centro do seu amor. E aí, nós vamos ter aqui a última atitude que Pedro apresenta para nós. Então, no meio da caminhada com Jesus, quando o sofrimento chega, o custo do discipulado começa a ser sentido, ele já nos ensinou, não se surpreenda com isso, está tudo seguindo o plano. Ele já nos ensinou, alegre-se, porque tem glória para vocês lá na frente. E ele agora nos diz a terceira atitude, sofra firme como um cristão. Sofra como um cristão. O que isso significa para nós? Dá uma olhadinha, versos 15 e 16. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aqui, Deus faz uma distinção bem clara entre os ímpios e os crentes, né? Ele faz uma lista de coisas que aqueles que não são cristãos podem se entregar a estas coisas, e ele vai dizer, vocês não, como cristãos, vocês têm que ter um tipo de vida diferente. Ele já tinha caracterizado aqueles que não andam com o Senhor como aqueles que desobedecem o Evangelho. Isso significa, então, que aqueles que andam com o Senhor, que estão no caminho do discipulado, são aqueles que obedecem o Evangelho. Ok? Então,
vamos dar aqui uma olhadinha rápida sobre o que é que significa ser um cristão e sofrer como um cristão, certo? Primeiro, então, o cristão, o crente de verdade, ele é marcado por obediência. Obediência ao Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde é que ele fala sobre isso. Verso 17, finalzinho, ele diz: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Os cristãos são os que obedecem ao Evangelho de Deus, certo? Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Por quê? Isso não significa que os cristãos, eles sempre obedecem em tudo ao Evangelho de Deus. Às vezes nós desobedecemos, às vezes nós tropeçamos e caímos, às vezes nós falhamos em obedecer ao Senhor, mas aí a mão bondosa do Senhor chega até nós, na forma de disciplina, às vezes na forma de uma exortação, às vezes é um irmão que Deus vai usar para dizer: irmão, não está certo isso que você está fazendo, isso que você fez não está certo. E o crente de verdade, o que ele faz quando confrontado pelo seu pecado? Ele se arrepende e ele deixa o pecado para trás. E ele então volta a obedecer ao Senhor. Agora o ímpio não faz isso. O ímpio, ele permanece endurecido no seu pecado, no seu pecado. Então ser um cristão é ser alguém que está sempre buscando obedecer ao Senhor, que troca o pecado pela vontade de Deus, para obedecer a Deus. Ontem eu estava pregando numa igreja e houve um momento de perguntas e respostas, e no momento de perguntas e respostas houve uma pergunta sobre disciplina eclesiástica. Tinha gente que achava normal que alguém continuasse vivendo no pecado e continuasse como membro da igreja. E eu disse: irmãos, o amor, né? Uma visão errada sobre amor. Eu disse: meus irmãos, você quer ser mais amoroso do que Jesus? Porque Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. E se ele não ouvir, leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, trata como publicano e pecador, como alguém que não faz parte do corpo, da membresia da igreja. Mas tem gente que quer ser mais amorosa do que Jesus, quer que o camarada continue vivendo descaradamente no pecado de todo jeito, e no final a gente dizendo assim: não, mas é melhor ele estar na igreja do que ele estar no mundo. Ora, se ele já está no mundo faz tempo. Aí você fica emporcalhando a membresia da igreja, roubando a pureza da igreja, deixando o pecado lá e ainda desestimulando os outros irmãos. Que aí quando chega a tentação na vida do outro irmão, o irmão diz assim: mas o irmão fulano de tal também faz assim. E a igreja vai perdendo o seu testemunho, vai perdendo a sua pureza. Irmãos, o que eu disse lá é aquilo que eu tenho dito aqui, vez após vez, vez após vez. A membresia da igreja, ela está sempre aberta para pecadores, mas é para pecadores arrependidos, não é para pecadores endurecidos. É para pecadores que estão dispostos, mesmo caindo, mesmo falhando, mesmo tropeçando, mas estão dispostos a trocar o seu pecado pela obediência ao Senhor. Porque essa é a marca aqui do cristão. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Certo? É assim que você mostra que ama Jesus. É buscando obedecê-lo. Agora, como é que eu sofro como esse cristão? Enquanto eu estou seguindo a Jesus, comprometido com Jesus e sofrendo por causa de Jesus, buscando obedecer a Jesus, o sofrimento vai chegar, os ímpios vão me perseguir. Como é que eu reajo a isso como um cristão, sofrendo como cristão? Volta lá para o verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem... Não, perdão, verso 14. Que 14? Verso 15. Se algum de vocês sofre, não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Eu sofro como um cristão quando eu continuo sofrendo por causa de Jesus sem me envergonhar. A ideia aqui de envergonhar, irmãos, é a seguinte: você poderia começar a ser insultado por ímpios, ser perseguido, até pelo Estado mesmo.
E então você poderia negar a Jesus diante daquela circunstância, para fugir do sofrimento. Você poderia se envergonhar da sua fé e trocar então a sua fé pelo seu conforto. A ideia de envergonhar aqui é a ideia de apostasia, é a ideia de negar a Cristo, é a ideia de negar o seu testemunho. O que ele está falando para nós é: o cristão que sofre como cristão é aquele que continua firme, não importa o que vier. Ele não se envergonha, ele continua afirmando o seu Cristo, ele continua amando o seu Cristo, ele continua agarrado ao seu Cristo. A terceira, né, marca aqui desses que sofrem por Cristo, e outro detalhe, né, quem tem que se envergonhar são aqueles que nos perseguem, porque nós não estamos sendo perseguidos por vivermos uma vida de pecados. Nós estamos sendo perseguidos porque nós queremos agora viver uma vida diferente. É por isso que ele citou antes aqui esses vários pecados. Ele diz: ó, se vocês forem sofrer por Cristo, que seja por Cristo, e não porque vocês estão envolvidos em uma ruma de pecado. E aí ele citou no verso 15, né? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso. A palavra criminoso aqui literalmente é um fazedor de males. Tá? É alguém, não necessariamente alguém só que está praticando algo que é contrário à lei, mas alguém que está fazendo coisas que são erradas, que não agradam a Deus. E aí ele vai usar uma última palavra que é até difícil de traduzir, que ele diz assim: ou como quem se intromete nos negócios alheios. É uma palavra só. Se intromete nos negócios alheios. Tá? E aqui, alguns até traduziram como se fosse assim, alguém que comete fraudes. Alguém que entra no negócio do outro para fraudar aquele negócio, para ganhar algum tipo de vantagem. Outros não, vão entender que aqui é só alguém que realmente vai se meter na vida dos outros, e assim ela vai atrair para si mesmo consequências ruins. Né? Então nós não sabemos muito bem qual é a ideia aqui. Mas enfim, é alguém que não está realmente fazendo a vontade. Você está sendo perseguido, ou você está sofrendo, ou você está recebendo insulto, porque você mereceu, em outras palavras. Porque se envolveu com o que não era para você se envolver. Porque você foi fazer o que desagradava a Deus, o que era ilegal, o que prejudicava outras pessoas, e aí por isso a consequência chegou até você. Ele está dizendo: o cristão não é para ser assim. O cristão, se ele vai sofrer, que seja por causa da união dele com Jesus, do compromisso dele com Jesus, porque ele está fazendo aquilo que agrada a Jesus, certo? E aí uma outra coisa aqui também, é que o cristão que sofre como cristão, é aquele também que sofre para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Ele vai falar isso no verso 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glorifique. Glorificar a Deus aqui, irmão, é mostrar através da sua vida, através do seu testemunho, a glória de Deus. Mostrar através do seu testemunho a beleza de Deus, os atributos de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. É assim que a gente sofre como cristão. A gente continua firme, tentando revelar Deus através da nossa vida. E aí ele vai falar também, confiando em Deus. Você sofre como cristão quando você continua sofrendo, confiando em Deus. Aí a gente vai para o verso 19. Ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador. É entender, Deus continua soberano, Ele é o Criador, então eu posso confiar que Ele vai continuar me guardando, Ele vai continuar cuidando de mim, e tudo que acontecer comigo será apenas para o meu bem e para a glória dEle. E aí, uma última característica desses que sofrem como cristãos, é que eles sofrem amando. Apesar de tudo, eles continuam amando. E aí é o finalzinho do verso 19, ele diz: e praticar o bem. Praticar o bem. O seu inimigo está puxando o seu tapete. Ele está buscando prejudicar você. Você continua fazendo o bem. Isso é amar. A gente pensa em amor só, um amor romântico, o amor dos filmes de Hollywood, né? O amor que me dá uma tremedeira, né? Sei lá, uma coisa assim. Mas, irmãos, amor é você ter uma atitude de continuar buscando o bem do outro, de continuar buscando o outro, a levá-lo para mais perto de Deus, a despeito do mal que às vezes ele faça contra você. Você continua fazendo o bem. Você não paga mal com mal, você paga o mal com bem, porque foi isso que Deus fez com a gente. Apesar de todos os nossos pecados,
Ele derramou graça sobre nós, perdão, misericórdia, quando nós não merecíamos nada. E Ele nos chama aqui a continuar fazendo exatamente tudo isso. Ok, o que é que nós podemos aprender, meus irmãos, com tudo o que nós acabamos de falar aqui? Vou ser bem rápido aqui, tá? Primeiro, há um custo de seguir Jesus, há um custo do discipulado, há um custo para se tornar parecido com Jesus. E a pergunta é, você está pronto? Você está pronto? Você está disposto realmente? Ou você quer continuar brincando de ser crente? Eu vou quando me der na telha, quando me der vontade, quando eu estiver confortável, quando tiver algo legal, aí eu faço isso, eu faço aquilo. Ou você realmente entendeu, a minha vida está nas mãos de Jesus. Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? Como é que o Senhor quer que eu viva ela agora? E se for preciso sofrer por causa do Senhor, eis-me aqui. E se for preciso morrer por causa do Senhor, eis-me aqui. Nós realmente calculamos qual é o tamanho do compromisso que Ele espera de nós? Ou nós estamos brincando de ser cristãos, achando que é só vir aqui no domingo e acabou? Segunda coisa, só tem uma pessoa que vai conseguir realmente agora dizer assim, Senhor, é isso que eu quero. Eu calculei o preço. E é isso que eu quero. Sofrer pelo Senhor se necessário for. Sabe qual é a pessoa que está pronta para dizer isso? É aquela que entendeu que Ele vale muito mais. Ele vale muito mais. Eu posso sofrer. Eu posso morrer por Ele se necessário for. Porque Ele vale o preço. Ele vale a pena. A graça, a glória que tem reservada para mim, Ele vale a pena. A graça que já foi mostrada a mim, Ele vale a pena. Ele que fez tudo, que entregou tudo, Ele vale a pena que eu entregue tudo de volta a Ele. E essa é a última coisa que eu queria dizer para vocês. Algumas pessoas talvez possam olhar para isso e perguntar, como é que o Senhor pode exigir isso de nós? Que a gente esteja pronto a perder tudo, até familiares, até a própria vida por causa dele. Como Ele pode exigir isso de nós? E a única resposta é, Ele pode exigir porque foi isso que Ele deu, porque foi isso que Ele fez. Antes de nós talvez termos que morrer por causa de Jesus aqui, Ele foi lá naquela cruz e morreu por mim e por você. Ele subiu naquela cruz, Ele não merecia, Ele não precisava. Ele foi por causa dos meus pecados, aquela cruz era para mim, aquele juízo era para mim, aquela condenação era para mim, Ele tomou o meu lugar. E Ele recebeu todo o juízo por mim. Como esse Deus que me amou assim, não pode receber em troca toda essa minha pobre vida miserável aqui? Que nós possamos, meus irmãos, entender esse compromisso. E que nós possamos, com a graça de Deus, continuar perseverando com Ele. Vamos orar?